Olá, esse é o podcast Açougue de Pequenos Prazeres. Eu sou Daniele Rosa, sou poeta e mediadora de leitura. Eu sou uma mulher cis, tenho a pele branca, cabelos castanhos curtos e olhos castanhos. Estou usando óculos, um gorro cinza e uma camiseta azul. O vídeo de hoje é um bate-papo sobre o episódio Puleiro e tem voz e atuação de Cássia Damasceno. A Cássia é atriz, é administradora cultural, graduada pela Faculdade de Artes do Paraná, integra a equipe da Companhia Brasileira de Teatro e também atua no cinema. Seus trabalhos mais recentes são no teatro Voo Livre, com direção de Márcio Abreu, e no cinema o curta Quando Eu For Grande, com direção de Mano Capu. Cássia, obrigada por estar aqui, obrigada pelo bate-papo. Olá, então eu sou a Cássia Damasceno, também estou feliz de estar aqui, obrigada, Dani. Sou uma mulher preta, de 53 anos, cabelo bem curtinho, um pouco grisalho. Estou usando um vestido azul também, roupa azul igual a Dani. E estou com um brinco quadrado, meio prateado. Estou numa sala totalmente branca, com uma porta aos fundos branca também. E mais uma vez dizer que estou feliz de estar aqui nesse bate-papo com vocês. Que bom, eu também estou muito feliz. Acho que é uma oportunidade para a gente conversar sobre essa obra, O Açougue de Pequenos Prazeres, e sobre esse episódio que você gravou. A ideia do bate-papo é como se fosse um raio-x, assim, não no sentido de explicar o episódio, mas um pouco de olhar para aspectos que podem ter deixado as pessoas curiosas quando ouviram, e também de contar um pouquinho como foi o seu trabalho nesse episódio. A primeira coisa que eu queria perguntar, que eu fico pensando muito assim, é sobre a obra em si, sobre esse contato, porque ele é um pedacinho dentro dessa obra maior que é o Açougue de Pequenos Prazeres, que tem, inclusive, ela é uma multilinguagem, né? Primeiro foi em fanzine eletrônica, com colagem, GIF, depois saiu em dramaturgia, então tem todo um trabalho gráfico e agora uma produção sonora. Mais para a gente falar especificamente do Puleiro, ele recria um pouco a coisa da vigia, tem essa paisagem em volta dela e também é um ambiente meio misterioso, a gente não tem muito certeza o que ele é, mas eu queria saber de você como foi assim, o seu primeiro contato com esse texto e o que mais te chamou a atenção assim quando você conheceu? Bom, é um texto curioso. Ele é o primeiro contato que eu tive com o texto, quando a Ellie me convidou para fazer esse trabalho. Eu achei assim um texto difícil, no sentido de que é um texto muito elaborado. Ele é um texto e tem esse fantasmagórico, né? Tem uma coisa ali meio, o fato de ser um personagem híbrido, então ele te gera um deslocamento. Então, de imediato, você fica assim, o que a Ellen quer dizer com esse material? E, ao mesmo tempo, em paralelo a isso, ele, assim, para o trabalho de uma atriz, de um ator, ele é muito desafiador, né? Como é que eu vou conseguir colocar isso, inclusive nessa linguagem, onde não vai ter a imagem, como é que eu vou conseguir colocar com a minha desenvoltura e passar isso para quem vai ouvir, né? Então, ele é um texto difícil no sentido que ele é um texto, isso é uma opinião muito particular, que ele é um texto cirúrgico. As palavras são muito bem escolhidas, tem muitas imagens, e é bonito também, quando você vai se envolvendo e vai criando essas imagens e criando esse personagem, porque você tem que se aproximar dele de alguma forma para você conseguir transmitir ele, deixar ele próximo de quem vai ouvir. Então ele foi bastante desafiador. Muitas coisas eu perguntei para a Ellen no início. O que você quer dizer aqui? Então é uma obra aberta também, porque a Ellen me passou, a orientação dela foi: o que você sente quando você leu? Né? Então ela me deu referência das pesquisas dela em relação a isso. Eu me envolvi pouco com a referência, fui ali, a princípio eu vou olhar, ela me indicou um seriado argentino, e depois, como ela me deu a liberdade de expressar o que o texto me passava, eu me joguei nisso e fui nesse percurso e fui brincando com a voz, do que poderia ser, e é um desafio gostoso, porque dá vontade de fazer mais. Quando a gente estava, foi realmente gravar, assim, eu queria fazer mais coisa, eu queria ficar mais tempo com o texto. Então, tive que perguntar algumas coisas, mas ela me deixou essa liberdade. Então, eu imagino que para quem vai ouvir, tem essa liberdade de fazer o seu percurso, de imaginar quem que é esse ser, quem que é esse personagem, o que ele está instigando, o que ele está provocando. Eu acho um texto provocador,
acho um humor irônico ali também, tem uma crítica, isso do meu ponto de vista, a minha relação com o Puleiro. Foi isso, assim, foi muito prazeroso de ter esse contato e chegar nesse lugar que a gente chegou aqui agora, com esse episódio. É interessante isso que você fala, dessa liberdade de trabalho, porque a gente olha para uma dramaturgia que ela pode ir para muitos caminhos, de fato, né? Então, muitas vezes a referência de quem escreveu o texto não vai ser necessariamente a referência do ator criador, da pessoa que está interpretando aquilo. Você cria com as suas próprias referências também, e acho que é isso, ele tem essa abertura para essa construção, né? Então, para falar um pouquinho desse personagem, que é isso, é uma coisa mutante, né? É meio humano, meio pássaro, mas ao mesmo tempo pode não ser um pássaro, tem uma coisa com as asas, meio máquina também. Como você definiria esse personagem? Assim, você acha possível ter uma definição dentre tantos trânsitos que esse personagem faz dentro do texto, né? Sim. Assim, durante o percurso foi inevitável não fazer uma comparação com o mundo em que a gente vive, assim. O tanto que a gente é manipulado, o tanto que a gente vira um pouco máquina, o tanto que a gente fica, né? A gente vira objeto das coisas e repete. Então, por um lado, eu achei divertido fazer. Cheguei a pensar no percurso desse personagem que teria alguma esperança, né? Porque ele está sempre fazendo, né? E vai te levando para um caminho, e vai mostrando o que vai acontecendo. E ele vai também no processo vai anunciando novidades, coisas que vão acontecer. Tem ali, né? Uma propaganda de possibilidade de venda um tal produto para você, por isso. Então, eu penso que, ao mesmo tempo que tem um pouco de uma diversão, um humor, uma esperança, ele também é um lugar quase de manipulação mesmo, né? Então, eu fiz muito esse paralelo, quando eu fui estudando o texto, do quanto há uma manipulação ou um desejo de ficar na ilusão de algo que não vai vir. Você pode ter pequenos avanços, mas isso não quer dizer que vai mudar alguma coisa. Acho que, no fundo, o que fica mais forte para mim é uma crítica do lugar onde eu estou e também, ao mesmo tempo, que eu preciso transformar, mas também que transformação é essa, onde vai tendo alguns pontos de fissuras que não são fissuras autofissuras, são fissuras involuntárias. Então, que lugar é esse que a humanidade caminha e quando ela olha para trás ela vai perceber talvez que não mudou nada, né? Que ela está no mesmo lugar. Então, assim, essa fala minha agora, eu acho de curiosidade até para mim mesmo, de como é que o texto vai chegar em outras pessoas, né? Se de imediato, assim, ao ouvir o podcast, vai pensar que ser é esse, né? É um caminho futuro, esse híbrido. Para onde estamos indo, ou não estamos indo para lugar nenhum, só estamos inventando novas formas de fazer a mesma coisa, estamos no mesmo lugar. Curioso, assim, que me instiga bastante, eu gosto. Eu acho que é bem isso, assim, esse curioso que você trouxe, essa modificação, ela passa pelo individual, mas ela passa pelo coletivo também. Me faz perguntar isso, essa pergunta que você fez, para onde a gente está indo? Para onde a gente está indo enquanto sociedade? Até que ponto os corpos individualmente têm controle sobre suas transformações ou elas são influenciadas pelas transformações externas, né? Eu fico olhando para esse ser e me deu uma sensação assim, que a gente imagina, acho que eu não sei se é um consenso, mas essa coisa do ser alado, dos seres que têm asas como coisas evoluídas, como coisas... ali a imagem do anjo, né, a coisa perto do céu. E, ao mesmo tempo, quando você vai... É um texto que te leva por esse lugar, que tem muita descrição física desse lugar. Então, quando você vai transitando ali, enquanto você está ouvindo, você vai entendendo que essa transformação talvez não seja realmente uma evolução. Pode ser um caminho reverso, ou pode ser, como você falou, que a gente está repetindo as mesmas coisas. Por que se tem essa modificação, como se fosse de repente melhor se alimentar e se comunicar através de tubos, e aí vira uma coisa meio máquina, meio, né? É muito matemático, né? Muito matemático, é muito
até chega a ser clean, parece, assim, me parece tudo muito pensado, sei lá, tem um controle, né? Tem um controle. Esse híbrido ali, ele tem um controle, né? Ele é um vigia desse lugar, ele vê de cima esse movimento. Então, tem um controle de alguém ali, mas também tem um pequeno poder, talvez, desse vigia, sabe? Então, é uma mistura de coisas, né? Porque eu acho que a gente oscila em todos os lugares também. Ele tem esse movimento, né? Que ele desce para levar o pássaro e depois ele sobe. Então, eu sinto isso, que ao mesmo tempo que ele está no controle, porque ele observa tudo, ele observa uma grande área, ele também está sendo controlado de alguma forma pelas coisas que se ligam a ele, né? Ele também não fura, né? Ele também não fura esse percurso, né? Ele não faz uma novidade, né? Ele continua seguindo essa repetição mesmo desse movimento ali. Isso me faz pensar um pouco sobre recursos de atuação, assim, porque a gente está falando desse universo, do texto, mas pensando enquanto episódio sonoro, porque nós estamos ali ouvindo. E aí é importante pensar que tem um trabalho tanto para além do texto, tem o seu trabalho de criação, tem o trabalho da Jo na edição de áudio e na sonoplastia, que são funções que vão, junto com o texto, trazer essa história para a gente. Então, eu queria falar um pouquinho desses aspectos mais técnicos, assim, porque para quem tá no teatro, tá no cinema, eu acho que a gente acaba, não sei se condicionado é a palavra, mas isso faz parte. Então, de repente, como é não ter esse recurso e usar apenas de recursos sonoros como maneiras de mudar a voz, como respiração, que recursos uma atriz vai trazer para esse lugar da narrativa sonora que, embora esteja voltando bastante com a questão dos audiolivros, né, de uns anos para cá, me faz pensar muito na coisa da radionovela, que era um presente de muitos anos atrás, assim, mas pela sensação mesmo de, nossa, estou ouvindo aqui uma história e para onde isso vai. Então, assim, pensando tecnicamente que recursos você foi trazendo, assim, ou que outras referências também para esse trabalho. Todo o meu trabalho de atriz, no primeiro momento, quando eu ouço algo que eu fiz, vejo um filme e tal, sempre tem uma crítica, assim, rigorosa comigo mesma, assim. E quando eu ouvi esse podcast, assim, de cara, eu gostei muito. Falei assim, poxa, porque não é fácil, não é fácil. E eu falei assim, poxa, eu consigo ver as imagens, eu poderia ter me esmerado mais em alguns momentos ali. Mas, como você disse, é um trabalho em conjunto mesmo, né? A sonoplastia, esse trabalho que é feito, o trabalho da Jo, vai auxiliando mesmo para criar essa atmosfera, que é importantíssimo. Porque às vezes a gente não dá conta mesmo com toda a habilidade, né? De atuação. Mas no processo, quando eu fui estudar, o desejo era de ficar crível para quem ouvisse, né, que a pessoa pudesse ser levada por essa atmosfera desse texto, conseguisse visualizar esse personagem e esse espaço, esse ambiente, todas as ações propostas no texto. Então, esse é um desafio maravilhoso. Então, a pesquisa era para isso. E quando o Eli me deixou, olha, vai pela tua sensação, eu falei assim, então eu estou livre para eu poder me ouvir e colocar isso dentro desse trabalho. Então, assim, eu li muitas vezes. E cada vez que eu lia, isso ia vindo outras referências de voz. Aí fui testando uma voz aqui, outra ali. Logo de cara veio a importância de colocar uma voz de um outro animalzinho ali e tal. Então, depois que eu vi também, eu falei assim, podia ser uma coisa mais... Podia ter outra textura. Outra atriz lendo, talvez ia fazer esse ser híbrido aí, mais cavernoso. Eu falei assim, podia ser mesmo, sabe? Podia ser mais... Porque ele fica fofo quase ali, quando eu ouvi eu falando, assim, fica quase fofo esse personagem. Mas ele podia ser mais... asqueroso, e daria outra leitura, né? Que ser é esse que está no topo de uma torre? Então a voz ia ajudar muito a dar uma outra textura. Mas quando eu fiz a Ellen falou assim, não é isso, já temos material, mas se você quiser fazer, mais a gente pode fazer. Então, assim, ele chegou num lugar, mas ele poderia realmente ter outras paisagens, ele podia criar outras atmosferas, e é claro, a partir do que eu propusesse, eu acho que a Jo ia fazer outras coisas ali também, né, junto com esse timbre, com a voz que fosse vir. Então, apesar de ser só a voz, né, você mete algo dentro para estar subindo essas escadinhas da torre, para ir visualizando um lugar cheio de água, né, para visualizando outros pássaros. Então, você movimenta o teu corpo inteiro,
Mesmo que quem olha de fora parece que não, você está movimentando o corpo inteiro para realmente criar com tudo que você tem aquela voz que saia e reflita essa imagem que está no texto. Então, para um ator é um desafio maravilhoso, né? De poder mesmo resumir tudo na voz, né? Na sonoridade. Então, porque ouvindo você falar, é assim, dá para sentir isso. É muito diferente do que se fosse uma pessoa só lendo o texto, por mais que ela desse uma intencionalidade ali. Agora, eu te ouvindo falar sobre eu penso em voz e intenção, assim, então, um possível personagem mais asqueroso. Realmente, ficaria muito diferente, né, do que a percepção que eu acho que pode ser que as pessoas tenham, mas isso é muito subjetivo, né, sobre essa personagem. Cada pessoa vai entender da sua forma, e para mim super combinou, assim, do jeito que ficou, me colocando enquanto ouvinte mesmo, né, porque eu acho que é isso, é um pouco um personagem que na voz dá para sentir essa mistura meio humano, meio pássaro, porque não é uma transformação completa. Eu tenho a impressão que é uma transformação que está, assim, o tempo todo se movimentando, sabe? Uma hora mais próximo de um, outra hora mais próximo de outro. E é uma voz que dá corpo, porque quando eu falo voz, na verdade, eu estou falando de todos esses momentos que são escolhas suas, da maneira com que você vai dar esse texto. Então, pensando nos momentos de descrição, por exemplo, de coisas que esse personagem está vendo, ou de movimentos que ele está fazendo, tem uma coisa mais pausada, ou de momentos que esse ser está mais confuso, que daí tem uma coisa mais dinâmica ali da fala mesmo, ou tem um momento mais robotizado também, né? Então, é interessante notar que essa voz, ela cria esse corpo, ela cria essa não é nem visualidade, mas ela cria esse lugar possível para a imaginação do que a gente está ouvindo ali, né? Sim, isso que você está falando, Dani, é muito legal, porque você pega um texto, vai fazer um podcast, você pensa, eu vou usar uma extensão de habilidades, mas às vezes o texto não pede todas elas, né? Então, essa leitura repetitiva, assim, do texto, e de entendendo, onde eu posso usar outro timbre, onde eu posso usar essa voz mais didática, ou mais pausada, ou mais acelerada, veio do texto mesmo. Então, assim, é muito legal entender que o texto traz tudo para a gente, né? O texto, ele dá as informações, o ritmo das coisas. Você pode provocar, esticar algumas coisas, mas ali no texto tinha muita coisa. E eu acredito que se eu ficasse mais tempo ali com o texto, outras nuances iam surgir, outros desafios, outros aprofundamentos de imagem também iam acontecer. Então, eu fiquei nessa conexão mesmo com a leitura, porque a cada leitura, uma nova descoberta para contar ali esse episódio vinha, sabe? Então, assim, foi muito rico, assim, a conexão com o trabalho, porque ele não me deixou na mão, eu estava ali junto mesmo, e confiando que no trabalho posterior que eu já ia fazer, confiando nas indicações que a Ellie me deu, então acho que foi um trabalho em conjunto importante para fazer um podcast. É legal pensar nisso dentro desse universo maior. Eu não sei se você chegou a ouvir os outros episódios, eu imagino que não, talvez ainda não, mas é muito legal pensar, né, nessa junção dos três e talvez até pensar isso como possibilidade de futuro, assim. Você comentou que foi gostoso de fazer, eu fico pensando, que legal que seria um livro inteiro, assim, com essa experimentação mais na linguagem também, né? Porque eu falei dos audiolivros, e geralmente são histórias mais narrativas, assim. Aqui a gente tem uma coisa mais experimental, no sentido de linguagem, narrativa. Poderia ficar super bacana um trabalho mais longo, assim, também, com outros personagens, fiquei pensando na coisa da radionovela mesmo, várias pessoas ali, né? Seria divertido. E uma coisa que eu queria, acho que você talvez tenha tocado um pouquinho nisso, mas queria estender um pouquinho essa ideia sobre função, porque me deu a sensação, uma coisa ficou forte para mim, assim, a coisa da repetição, a coisa, talvez não seja algo que está no texto, mas me deu mas acho que é possível ver
que como esse personagem fosse alguém que está trabalhando ali, está cumprindo uma função. E aí me lembrou do mito de Sísifo, assim, porque eu tive essa sensação cíclica mesmo. Ele está ali na torre, acontece uma coisa, ele sai dali, e nisso tudo ele vai descrevendo também todo o caminho que ele fez para chegar até ali, né? E aí depois ele espera um momento de libertação. Eu estou falando isso talvez com 1000 spoilers, porque eu acredito que as pessoas já tenham visto o episódio quando estiverem vendo essa conversa. E quando ele faz o caminho de volta, você pensa, putz, vai voltar, vai começar tudo de novo. Então, você acha que faz sentido um pouco assim essa comparação, pensando nessa função, nele estar ali como função e, enfim, uma coisa que eu fiquei pensando. E quando eu fiz o percurso da leitura, eu sempre tentei fazer assim que eu estivesse indo para um lugar libertador, que ia chegar, ia ter um auge, ia ter uma grande mudança. E daí, quando você chega no final, assim, você vê que não é isso. Realmente, isso vai se repetir. Ele sabe muito bem o percurso, ele tem um domínio daquele percurso, ele sabe esse caminho, ele entende as coisas. É uma falsa esperança, penso eu. Por isso eu acho que tem uma crítica e um humor, porque será que a gente está percebendo, né? Que estamos indo sempre pelo mesmo percurso, a gente muda uma discussão, muda um tipo de discurso, mas talvez a gente esteja reivindicando sempre as mesmas coisas, só mudou o discurso, ou se acostuma também, né? Porque às vezes a gente se acomoda num percurso que a gente domina, né? Nesse caso ali também tem um percurso que ele domina e tem um certo poder, porque ele que sabe, né? Esse personagem é ele que sabe, então tem um domínio de algo, de alguém que vai chegar que não sabe. Se eu fosse resumir agora, assim, pensando em Sísifo, que também ele é um personagem que ele rompe barreira, mas que repete, parece que está rompendo barreira, mas a coisa se repete. Diria que a gente precisa fazer algo maior do que a gente está fazendo. Algo que realmente rompa a estrutura com consciência, porque ficar na repetição onde todo mundo repete não é, talvez, a grande mudança que se propõe ali, né? A gente muda o personagem, ele fica híbrido, ele passa por intervenções externas, mas a coisa não tá avançando, né? O que será, né, que precisa... Essa é uma pergunta também que me vem a partir desse episódio, assim, né? E talvez as pessoas não precisam perguntar nada, ouve e se divirtam, mas é que, para mim, isso é muito instigante, né? Que pergunta eu faria a partir de depois de ter ouvido esse episódio, sabe? Será que eu estou fazendo essa repetição? Ou nós estamos fazendo, enquanto humanidade, essa repetição? Acho que essa reflexão que você trouxe faz sentido, sim. Para mim também faz. Eu acho que é isso, a gente não tem como saber em que parte da obra as pessoas vão se conectar mais, né? A gente tem o que é nosso, assim. Mas, de fato, eu acho que esse é um aspecto forte, assim, e que, por mais que talvez as pessoas não se questionem, não fique tão marcante para elas, fica perceptível, assim. O que dentro dessa estrutura ele poderia romper, pensando ali nessa estrutura física que ele vai descrevendo, desse poleiro que é invertido, e de todas essas modificações. Eu fiquei pensando nisso enquanto te ouvia falar, assim, porque ele constrói esse espaço a partir de uma observação desses seres e em uma observação interna também. Ele está o tempo todo fazendo esse movimento, né, de olhar para fora e olhar para dentro. Acho que parece ser um caminho, assim, ter essa alteridade de olhar para dentro, assim. E a ideia é trilhar um outro caminho para onde, né? Parece que tem uma busca, né? Tem uma busca. Quando você vai seguindo o percurso do texto, assim, tem uma busca, tem uma espera, tem uma expectativa. Aí você chega no final e você não sabe o que aconteceu, se aconteceu algo. Não aconteceu algo, parece que não aconteceu algo ainda. E a gente fica nessa expectativa, né, de uma libertação, e uma coisa que eu acho que dá muito o tom desse Não Vai Mudar são essas intervenções dos patrocinadores da apresentação do programa. Sim, sim. Com uma coisa assim, todas as noites... Então, todas as noites dá esse tom repetitivo também, né? Então, e daí essa intervenção é isso, é uma manipulação, ela sempre chega para mim como manipulação, ela entra no meio e faz, quer o produto tal?
Fique atento. Então, ela fica te chamando atenção para coisas outras e você se desconecta, talvez, do percurso que você está fazendo para ir a ficar aberto para essa coisa externa que está vindo. Que acho que pode ser um pouco para mim, é um pouco esse capitalismo manipulador dos desejos e dos, olha aqui o teu boleto, olha aqui esse produto novo, essas pontinhos que vão entrando ali no texto, assim. Não esqueça que você faz parte dessa estrutura aqui, você não é tão quanto você pensa. É o controle, né? É o controle. Tem mais alguma coisa que, assim, que eu tenha esquecido de falar, que você acha que seria legal de trazer? Eu acho que você abordou bem, assim, as provocações desse episódio. Eu agora, com essa conversa, eu que fico curiosa de ouvir os outros episódios, né? Entender todo esse complexo, né? Na sonoridade, né? Da proposta, para ver se chega no final e tem uma outra ideia disso tudo, né? Mas, assim, fico curiosa também em ter um retorno de público, né? Que vai ouvir, como é que chega e como é que se afetam ou não se afetam, né? Acho que é isso. Mais uma curiosidade. É isso que eu ia falar, acho que fica essa curiosidade, porque, como você falou lá no começo, e foi uma coisa que a Helena falou também quando eu conversei com ela, de uma impressão inicial desse contato com a obra de, não sei se é bem um estranhamento, assim, é uma, assim, peraí, o que é isso aqui? Meio, e que eu acho muito curioso, porque é uma obra que de cara você já começa a se questionar. Parece uma super ficção científica, uma ficção especulativa, uma coisa de outro mundo, e aí conforme você vai tomando contato, seja com os ambientes, ou seja com as personagens e com as partes psicológicas dessas personagens, aí você vai fazendo essas pequenas pontes, que é o que a gente trouxe aqui, psicológicas, de poxa, isso aqui eu também sinto, poxa, isso aqui faz um pouco parte desse mundo, ou até que ponto é tão absurdo algumas propostas ali do texto, talvez já estão acontecendo no mundo real, pensando em modificações corporais, assim. Então, acho que tem essa curiosidade para ver depois pronto e também conversar, receber esse retorno, porque vão ser outras camadas de leitura que vão acrescentar ao entendimento, né, do texto. E esse estranhamento aí, que a gente comentou, estranhamento do primeiro momento que você chega na obra, ele me faz refletir mesmo sobre a minha humanidade, né? Onde que está um pouco isso, assim. E a humanidade diz respeito não só ao que eu vejo no mundo, mas o que me move, né? Eu acho que está nesse lugar, né? Se a gente está se movendo pelo humano, ou está se movendo por um outro tipo de artifício. Agora, pensando agora também, sabe? Nem sei se a Ellen pensou nisso, né? Mas, assim, a minha liberdade de dizer sobre esse texto é isso, assim, que humanidade é essa, né? Que eu tô criando ou não. Eu repito o quê? Repito só um movimento, mas o humano, não repito nada de humano. Curioso mesmo, acho que não tem como não se questionar, né? Tem um trecho do texto que eu acho que conversa muito, é só uma frase, na verdade, muito com tudo isso que a gente está falando, que é quando ela descreve, porque você falou que esse personagem, ele tem um controle, ele é meio que alguém que está recebendo pessoas novas que estão chegando ali também, ele abre esse caminho, né? E aí ele vai descrevendo, assim, esses tipos de seres que vão chegando ali, e tem um momento que ele se refere a esses seres como, ou esse lugar, como um grande encontro de partilhadores de solidão. Então, acho que isso faz muito sentido pensando nesse isolamento psicológico da humanidade. Uma massa, né? É quase um sintoma da geral, né? Todo mundo está num lugar muito parecido, morno. Mas tem uma frase, falando disso agora, tem uma frase também que fala ali no texto, que ele fala assim, é quase uma auto-surpresa, que ele fala assim, nossa, percebido que tudo começa por debaixo dos pés, movimento, algo assim. Então é quase, ele se auto-surpreende com o pensamento naquele momento, assim, é verdade, todas as coisas começam pelo movimento embaixo dos pés, é algo parecido com isso. Eu fiquei assim, nossa, isso é quase como se tivesse uma fagulha de uma possibilidade de, olha, não está tudo perdido, a gente tem como... É isso, olha por baixo dos seus pés e começa. Tudo começa a partir dos seus pés, você, né, da tua decisão de escolha, né? Daí é um sentido figurado, porque ele está se movimentando ali, mas da sua decisão de escolha, né? De furar esse lugar e fazer diferente o movimento, né? Ao invés de subir sempre por esse caminho, subir por o outro,
Sei. Acho que são essas pequenas pistas, assim, esses pequenos pontinhos de onde pode surgir alguma coisa mesmo, né? É muito legal isso. Não, mas o texto muito bonito. Tem imagens ricas, assim, as imagens não são previsíveis, né? Elas vão te levando para a construção dela, vão te levando para lugares que é interessante você ficar pensando quando tem aquelas descrições todas, né? Do que vai acontecendo, aquelas descrições meio cirúrgicas, o que vai. Nossa, para ler aquilo, você fica pensando em tudo, assim. Fica pensando mesmo em cirurgias, fica pensando em cortes, em fissuras, em coisas, né, que estão em procedimentos, assim, abertas. Pensa em um pouco de dor também, então é muito rico o texto. Sim, torço aí para que venham novos episódios também sobre outros trechos, né? E para compor um pouquinho mais esse universo. Muito obrigado por acompanhar esse bate-papo e eu aproveito para convidar todo mundo a escutar os episódios do podcast Aquário, Enfermaria e Puleiro, que estão disponíveis em todas as plataformas de streaming de áudio. Os bate-papos, o podcast e a publicação impressa fazem parte do projeto Açougue de Pequenos Prazeres. Projeto aprovado pela Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Paraná, com recursos da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal.